Ah, pronto, agora que a chamada está sendo gravada formalmente, é, ele até me passou aqui um mini currículo, certo? E eu vou pedir licenças para vocês aqui, porque provavelmente quando eu mudar a tela, minha imagem fique distorcida de alguma forma. Então eu já vou fechar aqui só para poder falar. Mas enfim, quando eu idealizei esse projeto, a primeira pessoa que eu entrei em contato, que eu falei, né? Inclusive foi um grande, que eu posso chamar de acaso, né, pai? Não sei. O Instagram nos proporciona coisas fantásticas, né? E poder ter contato com pessoas que a gente admira, né? E gosta do conteúdo é uma dádiva do Instagram. Então, o Babá George é uma pessoa que eu conheci esse ano, que a gente começou a trocar algumas coisas esse ano, e sempre muito aberto, né, a diálogo, obviamente, que nas suas devidas proporções, né, pai? Não é todo mundo que chega falando besteira que a gente vai deixar, mas basicamente aqui apresentando para vocês, gente, o Babá George, ele é babalorixá, cientista social, professor de sociologia, mestre em estudos étnicos e africanos, especialista em cultura pop e leitamento racial, mestiço, sobrevivente, insurgente e subversivo por natureza. Então, eu espero que vocês possam aproveitar e que possam curtir tanto quanto eu, porque eu estou bem ansioso aí para essa palestra. E é com isso, pai. Fique aí à vontade, se à vontade. A gente tem até meio-dia, mas como na última palestra a gente foi até um pouco mais do que isso. Vamos até onde a nossa narrativa aqui nos permitir, tá certo? Bom, primeiro quero agradecer a presença de todas, todos, todes. A gente está discutindo muito aí se essa forma de falar ela realmente é inclusiva ou não é inclusiva. Na dividida, é melhor que a gente inclua, não é? Porque para dividir todo mundo já é especialista e um pensar diferente, uma troca diferente não ofende, ou pelo menos não ofende aqueles que querem pensar novas formas de existência, novas formas de existir. E, paradoxalmente, a gente olha para o passado, pelo menos para o passado, eu, como esse homem preto, semana passada tivemos muitas discussões a respeito dos títulos, se pardos, se morenos, se mestiços. Eu uso mestiço como uma forma de provocação para falar das experiências de cor no Brasil a partir de um olhar biológico, que é um olhar racista, claro. Então, não acredite em ninguém que eu digo que sou mestiço como um fator de orgulho, é o justo oposto. Mas agradecer primeiro a Renan, e concordo com ele, apesar do ambiente das redes sociais ter se tornado um lugar extremamente tóxico, e um lugar que, via de regra, propaga desinformação, ainda é um espaço, sim, de troca séria, de troca respeitosa, onde a gente pode conhecer pessoas, trocar ideias e aprender, porque o processo de aprendizagem, ele é um processo mútuo, não é? É na troca, é na alteridade que o verdadeiro conhecimento se produz. Qualquer coisa fora disso é impositivo. Então, quero agradecer a Renan pelo convite. Eu sempre digo, mais uma vez, orientado pela cosmopercepção primária iorubá, pré-colonial, que o conceito de Ebel-Rum, que é muito forte, de comunidade, uma comunidade que a gente abraça antes mesmo de chegar no mundo físico. Os encontros que são marcados quando a gente recebe a nossa cabeça, né, e um dos vetores do que a gente vai discutir aqui hoje, que a gente vai falar um pouquinho hoje, é sobre a importância, né, a suma importância, a centralidade do conceito de Ori a partir da cosmopercepção iorubá. Então, todos aqueles que a gente encontra nessa vida, quem passa, quem fica,
quem influencia positivamente e até quem traz algum revés. Olha, a partir da maneira como os Yorubá entendiam o mundo, tem a ver com esse encontro, tem a ver com esse lugar que a gente estabeleceu num outro momento, antes da existência física. Então, quero agradecer a Renan por esse convite, agradecer essa comunidade, essa comunidade terreno do qual ele é o Babaebé, a palavra, a expressão Babaebé, a gente tem resgatado, não que o cargo seja novo, mas tem sido resgatado nas últimas décadas, tem um monte de gente usando errado. O Babaebé é realmente essa pessoa que está preocupado com a boa gestão da comunidade, é o pacificador, é o mediador, é a pessoa que faz as coisas acontecer dentro do espaço que no terreiro, né, a hierarquia vai estabelecer que as coisas estão organizadas e cada um mais ou menos com o seu posto, e isso exige, em especial, da liderança, que ela se dedique a alguns aspectos que ela não pode dar conta de tudo. Afinal de contas, a gente está falando de gestão de pessoas que são diversas, como o mundo é diverso, como a existência é diversa, como o mundo tem que ser diverso. Quis conhecer Renan através das redes sociais, né? Eu produzo conteúdo de alguma forma para a rede social desde a época do Orkut, no primeiro aqueles famosos grupos de Orkut, e eu fazia parte de algum dos maiores, e vez por outra estava entrando em alguma discussão um pouco mais profunda. Eu não sou alguém, então hoje a gente não vai falar aqui de maneira nenhuma, de sobremaneira, sobre ritualística. Eu sou um que agrega e que defende que eu aprendo o candomblé dentro do candomblé. Não existe nenhuma outra forma disso ser feito, porque senão é só conhecimento, e conhecimento sem sabedoria não serve para absolutamente nada, pelo menos no nosso contexto. Então eu preciso da vivência, eu preciso da história, eu preciso de uma existência dentro do candomblé para que esse conhecimento faça sentido. Senão, é só uma espécie de letramento organizado a partir da lógica e do olhar, seja acadêmico e, em tempos de rede social, de um pessoal aí querendo enganjar, se tornar celebridade digital, às vezes até usurpando, usando o termo que é muito comum, se apropriando culturalmente de coisas que não entende, que não domina, e eu venho dizendo que está distanciando a gente da prática real do candomblé, que é essa prática vivida. E ela só é vivida dentro da comunidade de terreiro. Não tem outra forma disso acontecer. As outras formas disso acontecer, isso vai gerar os equívocos, que alguém vem com um fragmento de conhecimento, mas que não tem sabedoria para lidar com esse conhecimento. Não tem filtro. Em geral, quando o pessoal pergunta, fala assim, Babá, indica um livro para ler. Eu digo, indicar o livro para ler sobre o quê? Para ler sobre a história do candomblé, para ler como foi sistematizado, porque o que você precisa aprender dentro do culto, você só vai aprender no culto, e isso não está em livro nenhum. Não está em livro nenhum, não está em apostila nenhuma, não está em videoaula nenhuma. Existe um limite para essa troca digital, né? A rede social nos obrigou, em épocas pandêmicas, aí teve muita transmissão, e aí chegou a coisa que, para mim, é Uber, de pessoa transmitir ritual, como se houvesse uma possibilidade de uma nova forma de troca energética, que você pudesse mandar, do princípio urubá, o axé, via Wi-Fi. Né? Eu sou um homem da ciência e da tecnologia, mas para mim também tudo tem limite. Essa troca é do ser humano com o ser humano, presencialmente sempre que possível, não impede que a gente trate de outras questões, e é sobre isso. Quero já chamar a atenção, se eu estiver falando muito embolado, esse é um péssimo hábito que a gente herda do espaço acadêmico, podem me parar a qualquer momento, levantar a mão e falar assim, Jorge, está demais, estou entendendo absolutamente nada. Construir conhecimento é justamente isso, não adianta eu falar para mim, ou falar para meia dúzia de gato pingado, você tem que se tornar acessível para o máximo de pessoas possível. Então, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando muito embolado, se eu usar alguma expressão em urubá que vocês não conhecem, não se furtem, eu não quero, não vou, não tenho nem paciência para passar 2 horas, apesar da minha longa experiência como educador, falando ininterruptamente. Então, eu quero introduzir os conceitos e que a gente faça disso um grande bate-papo, uma grande troca, e eu conto com a participação de todos vocês. Renan, partindo do ponto dele, de sua prática profissional,
na área da psicologia, e a gente conversando, ele me perguntou como é que eu entendi, até porque um pouco antes da gente se encontrar, foi na semana que nos encontramos, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre o conceito de doença e cura num webinário que foi promovido pela Santa Casa de Saúde, né, onde diversos líderes religiosos de diversos segmentos iam falar como as suas religiões entendiam o processo de cura, o processo de doença, o processo de morte e como é que lidavam com isso. Então, diferente do que muita gente pensa, nas tradições afro-brasileiras, e aqui, toda vez que vocês me ouvirem falar em tradições afro-brasileiras, eu tenho que usar o plural, porque o candomblé é uma soma, é um encontro. Quando eu uso a expressão candomblé, eu não posso reivindicar nenhuma identidade, eu não posso falar de um candomblé iorubá, eu não posso falar de um candomblé banto, eu não posso falar de um candomblé fon, porque o candomblé é a soma desses encontros acrescido das populações nativas brasileiras que eram inúmeras e que estão aí tentando sobreviver até os dias atuais. Então, sempre vou usar, quando falar religiões ou tradições, que eu não gosto do termo religião, tradições e cultos afro-brasileiros, no caso das coisas que eu vou discutir, eu estou discutindo a partir da cosmopercepção iorubá, que traduzindo para o seria aproximado do que a gente chama de tradição Queto, ou Nago-Queto. Não posso falar pelas tradições Angola-Congo, não posso falar pelas tradições Fon, porque eu não conheço profundamente como essas tradições lidam com os conceitos que a gente vai tratar aqui. Então, entender primeiro, um ponto que é basilar. Eu não relativizo, então o que eu trago aqui para vocês é sim uma forma de verdade, é uma verdade partilhada, é uma verdade coletiva, mas ela não é determinista. Se tinha uma coisa, e aí eu posso falar num plural mais amplo, que boa parte dos povos africanos tinha, era uma capacidade de conviver em algum nível de maneira harmoniosa com outras formas de pensar. Então, os povos de língua iorubá entendiam o mundo a partir do seu lugar e a partir do seu olhar, mas não havia neles, assim como na maioria dos outros grupos, nenhuma necessidade de tentar convencer o outro de que sua forma de pensar era a única forma de pensar. Então, assim, é a minha verdade, é a verdade do meu povo, é a verdade do meu grupo, e tudo bem se a sua forma de ver o mundo seja completamente diferente. Então, quando eu vejo Deus, não quer dizer que meu Deus é o único Deus que você tem que encarar a minha forma de ver Deus como a única possibilidade, e isso serve para tudo. Inclusive, é dessa massa que vai permitir o nascimento do candomblé diante de um contexto extremamente complicado, que é o contexto da escravização atlântica, e dentro da lógica colonial, que é no berço, é nesse jogo que o candomblé, uma expressão cultural ou religiosa, como queiram, 100% brasileira. Nós não podemos afirmar que o candomblé é uma expressão de tradição ou de religião africana, justamente por conta desses encontros e o acréscimo. Eu não encontro nada, nenhum paralelo com o candomblé em absolutamente nenhum outro lugar do mundo que não tenha sido fundado por brasileiros. Então, o candomblé ele não encontra precedente na santeria cubana, ele não é a mesma coisa que o voodoo haitiano, ele não é a mesma coisa que o voodoo nos Estados Unidos da América, e ele não é a mesma coisa que os cultos tradicionais em terras africanas, seja entre os Yorubá, seja entre os Bakongo. Nós temos elementos, nós temos algumas linhas de raciocínio, algumas formas de pensar, mas essas coisas elas são cruzadas, e aí ainda tem um outro fator que é determinante, gostemos nós ou não, que ao pensar essas lógicas a partir da presença colonial, nós vamos ter a influência do modo de pensar, e aí sim, essa influência impositiva das tradições abraâmicas. Quando eu falo de tradições abraâmicas, eu estou falando de todas as expressões, nesse sentido, religiosas, que têm o patriarca Abraão como fonte comum. Então, a gente está falando aí de judaísmo,
Nós estamos falando do Islã, do catolicismo e das tradições protestantes, que tem no Velho Testamento a base de seus fundamentos. No caso dos islâmicos, você vai ter o Alcorão, mas quem conhece um pouquinho da história dos povos hebreus, sabe, dos povos semitas, sabe que Ismael e Isaac são filhos, né, de Abraão. Então, assim, a galera que vai fundar o judaísmo e o Islã são irmanados. Quando eles falam de Deus, eles estão falando do mesmo Deus, da mesma forma de ver Deus, dos mesmos profetas, dos mesmos fundamentos, com um ou outro ajuste, mas a base de pensamento é a mesma. E quando essas tradições elas vão ser agregadas ou, em algum nível, usurpadas pelo Ocidente, elas passam também a se tornar o vetor de dominação, a partir dessa lógica que começa a ideia de colonialismo. E a ideia de colonizar não é só sobre colonizar terras, mas é sobre também dominar a forma de pensar. E a partir dessa lógica, nunca houve, por parte do projeto colonial, absolutamente nenhuma tentativa de dialogar com nenhum povo fora da Europa. Eles não tentaram dialogar com os africanos, eles não tentaram dialogar com os indo-asiáticos, eles não tentaram dialogar com os nativos-americanos. No máximo, num primeiro momento de contato, né, a gente, para falar de escravização atlântica, a gente fala de 4 grandes ciclos de comércio de corpos africanos, que começam no século XVI, vai do século XVI até o século XIX. Os 3 primeiros ciclos da escravização atlântica são de comércio, e o último, que é já na derrocada de alguns grandes impérios africanos, em especial do Império Iorubá, que vai ser determinante para a presença do que a gente vai chamar de tradição Queto no Brasil, que é no século XIX, já no guarda-chuva do tráfico escravagista. Né? A Europa já tinha passado, a Inglaterra em especial, pelos processos de revolução industrial, e era muito mais barato manter um uberproletariado, um assalariado recebendo muito pouco salário, muito pouco dinheiro para trabalhar no chão de fábrica, do que manter o comércio de corpos do continente africano, que é extremamente caro e complicado. Fala-se entre 8 e 12 milhões de corpos que tenham sido retirados oficialmente ou extraoficialmente de maneira violentíssima do continente africano. Disse, do ponto de vista de dados, que aproximadamente 15% desses corpos morreram no caminho, seja pelas estradas do próprio continente africano, chegava às vezes a ter uma transição de 3 a 4 meses andando até chegar à costa, onde seriam despachados, e uma outra parte jogadas literalmente ao mar, com uma quantidade, um impacto tão profundo que chegou a mudar o comportamento dos tubarões que vinham seguindo os navios tumbeiros do continente africano. No auge desse negócio, chegou a ter 2 rotas de comércio e, logo na sequência, uma terceira rota exclusiva de Salvador, que pertencia a Xaxá de Souza, que é considerado o maior traficante de escravizados da história do planeta. Xaxá baiano, que estabeleceu uma família no continente africano, São Jorge de Ajuda, o porto de Uidá, que foi construído por ele, e era tão poderoso que ele tinha uma rota paralela à rota portuguesa. Existia o tráfico português, existia o tráfico de Xaxá. Ah, Babá, por que você está trazendo todas essas informações? Para entender mais profundamente o que a gente precisa discutir, para compreender transformações, mudanças e manutenções, a gente não tem como passar por cima da escravização atlântica. Não tem como eu falar de forma bonitinha, melódica ou poética sobre a violência da escravização atlântica e como isso impactou não só todos esses povos no continente africano, como a tentativa, em alguma medida, de reconstruir essas identidades na diáspora. Muitas vezes a gente ouve, e aí quero já chamar a atenção, não estou fazendo um escalonamento de desgraças, mas não é incomum os mal-intencionados tentar comparar a escravização atlântica
com o êxodo judaico. Êxodo. O povo judeu se movimentou em massa, mantendo sua unidade cultural e linguística. A diáspora africana é a pulverização, a dispersão de centenas de povos africanos sob a lógica da violência escravocrata. A gente está falando de aproximadamente 2 milhões de judeus exterminados na máquina nazista. A gente está falando de 12 milhões de corpos arrancados do continente africano, um sem número desses que foi assassinado, mas às vezes até na maneira da gente se comover, é sempre a gente falando com muito pesar sobre o nazismo, sobre o extermínio do povo judeu e relativizando a violência que os povos africanos sofreram e sofrem até hoje em dia. E o Brasil criou uma estrutura muito peculiar ao lidar com esse trânsito, com esse comércio, como criou, a partir de sua lógica colonial, um mecanismo extremamente efetivo de negar a eficácia desse processo com a negação do racismo. Então, nós temos um país extremamente racista, que nega a existência do racismo, e ao negar a existência do racismo, toda essa história é sublimada, toda essa história ela é colocada, seja de uma maneira romântica, como a gente é educado, como foi uma parte de nós, a ver a escravização a partir do olhar das telenovelas. Então, a única referência que muita gente tem sobre escravização atlântica é Sim a Moça, né? Não compreende toda a violência que está envolvida, real e simbólica, porque a ideia dos europeus era de desumanizar os povos africanos, porque eles tinham que fazer as pazes, inclusive, com a filosofia das religiões que eles diziam seguir. Em um dado momento, a Igreja Católica vai estabelecer que a escravidão é um pecado, mas a escravidão de outros corpos brancos. Uma das prerrogativas para que não houvesse culpa cristã nessa relação é estabelecer que os povos africanos são desprovidos de alma. Se não tem alma, você não é gente. E se você não é gente, você não é bicho, mas também não é ser humano. O conceito jurídico atribuído a esses corpos africanizados é o conceito de semovente. Para trazer para os tempos atuais, seria mais ou menos esses aspiradores de pó modernos que ficam se movimentando pela casa sozinho, que não é uma pessoa, mas não precisa da agência de outro ser humano para se movimentar. Essa era a condição jurídica utilizada para se lidar com os povos africanos a partir do olhar desta religião expansionista ligada ao projeto colonial e que perpetuou, em algum nível perpetua, eu não sei se vocês vêm acompanhando as notícias que elas vão se ampliando, era um dia assim, no outro também, então a gente teve a questão com o jogador de futebol, ontem parece que alguém da equipe dele passou mais uma vez por um constrangimento, alguém ofertando uma banana, seja um homem preto que foi capturado, que não tem outra forma de falar, pela Polícia Militar em São Paulo, ele teve seus pés e mãos amarrados e ele foi transportado como se fosse uma ecobag. E na cabeça de muitas pessoas isso é normal, né? Porque a gente tem muita dificuldade em ver um corpo preto como um ser humano, porque fomos educados dessa forma. Não sei também se vocês já viram um experimento social onde uma criança branca é deixada na rua e ela não chega a passar 2 minutos sem que alguém vá lá procurar saber o que aconteceu, o que não acontece com um corpo infantil preto. São coisas dolorosas, são coisas que machucam, que obrigam a gente, exigem que a gente venha para uma reflexão mais profunda, mas não tem como eu falar sobre candomblé sublimando tudo isso. Porque para chegar onde estamos, esse processo, ele não é um processo civilizatório, porque não foi a África, não foi a Europa que civilizou o continente africano, não tinha nem capacidade para isso. Eu sempre digo para as pessoas, enquanto a Europa e sua pseudociência estava exotizando os povos fora da Europa, você tinha aquedutos para não ter alagamento na Mesoamérica, você tinha civilizações no continente africano, você tinha civilizações na Ásia com matemática, com astronomia
com tudo, com filosofia, enquanto os europeus no século XIX estavam jogando baldes de fezes pela janela de casa, metade do seu povo foi morto, dizimado pela peste negra, que é piolho de rato. Mas ainda assim, essas pessoas estavam lá se dizendo o ápice da humanidade, a aurora da humanidade, enquanto o resto era o elo perdido, né? Inclusive, os cientificistas do século XVIII e XIX vão pegar algumas populações africanas do sul da África, do Kalahari, para literalmente dizer que aqueles povos eram o elo perdido, era o mais próximo que você tinha do homem para o macaco, se apropriando do conceito de Charles Darwin, chamado darwinismo social, que o próprio Darwin refutava. Ele dizia que a teoria das espécies não era para ser utilizada para hierarquizar os seres humanos e para criar essa disputa. Foi algo que trouxe a ele, em tese, muito sofrimento, quando ele viu que as teorias dele estavam sendo utilizadas para justificar a escravização e, posteriormente, o racismo, mas essa linha de raciocínio, ela se dava. Então, assim, começando para a gente falar diretamente daquilo que eu fui convidado para fazer. Só fecha aquela janela do WhatsApp ali para ficar coisa do dia. Aí, acabou de aparecer isso. Pronto, fechei, viu, gente? A gente está aqui improvisando porque a tecnologia não permite essa cabeça que já está cheia de um monte de coisa ficar lembrando as senhas todas, dos lugares todos. Eu ia dizer, inclusive, lá no começo, que diferente da apresentação de Renan, que era bonita com os slides, não vai acontecer. Né? Eu sou alguém que diz que a oralidade é uma potência. É a partir da memória do sangue dos meus ancestrais que a gente chegou até aqui. Então, quem quiser reter o conhecimento daquilo que eu estou falando, vai prestar atenção, porque não tem slides. Não utilizo, não é por falta de conhecimento da tecnologia, mas eu fui ensinado sobre parte do que a gente vai discutir aqui dentro do Quarto de Santo, quando eu fui iniciado, e eu não compreendo uma outra maneira de fazer essa troca, em especial sabendo que a maioria das pessoas que estão aqui nesse espaço são gente de terreiro, são gente de candomblé, então não tenho que me preocupar, não é o espaço do academicismo. A gente lida com doença dentro das tradições afro-brasileiras na nação Queto, sim, mas para falar de doença, para falar de cura e para falar de morte, primeiro eu preciso que vocês me acompanhem num exercício, e aí sim, um exercício de pensamento fora da caixa colonial, fora do pensamento embranquecido. Deixa eu já chamar a atenção, porque eu também não sou de me desculpar. Ao longo desse processo, vocês vão me ouvir falar muitas vezes em branco, branquitude, branquice, pretitude e projeto social. Esses termos não são sobre os indivíduos, não são sobre as singularidades, mas sobre projetos de poder que estão ancorados nessas configurações. Porque um dos outros problemas em a gente discutir raça e racismo no Brasil é que a gente traz tudo para o singular, a gente traz tudo para o campo do privado, e a coisa é muito maior, porque ela é sistêmica e ela está organizada para funcionar dessa forma. Primeiro, branco não tem raça. Quando os intelectuais europeus criaram um conceito de raça, isso não era para falar deles, era para falar dos outros. Então, do ponto de vista de conceito, é muito difícil, dentro da branquitude, as pessoas brancas se pensarem racialmente. E como elas têm dificuldade de se pensarem racialmente, elas acabam tendo dificuldade de entender o que é que o outro vive. Porque esse estigma, essa marca, essa tatuagem, ela está impressa no outro. E não é o outro num processo de troca de autoridade. É o outro que eu não sei, que eu não sou e que eu não quero saber. Não é sobre mim, porque eu não tenho instrumentos, eu não recebi ferramentas educacionais para me pensar nesse movimento. O quanto é que eu contribuo para ele. Eu sempre digo a todo mundo, dentro de uma sociedade, nós somos a parcela de todos os fragmentos sociais. Eu sou um homem preto, periférico, homoafetivo, ativista e de candomblé. Mas eu também sou machista, racista, misógino, homofóbico e tudo aquilo que eu fui educado para ser.
Educado dentro da minha casa, educado dentro da escola, educado dentro da faculdade, educado dentro da militância. E se isso serve para mim, isso serve para todo mundo. As mulheres são as vítimas do machismo. Mas por que que o machismo se perpetua se são as mulheres que, em geral, criam as crianças? Mas quantas vezes as próprias mulheres reproduzem o ideal machista, o comportamento machista, ensinam os seus filhos, de maneira até impensada, a ser machistas? E é sobre isso um pouco do que a gente vai falar. Eu preciso que a gente pense que existe uma hegemonia, existe uma forma engessada de pensar e de viver, e que ela vai norteando a maneira como a gente se comporta. A primeira coisa, Ori. Para as tradições iorubá pré-coloniais, e, logicamente, muito antes daquilo que viria a ser entendido e compreendido como candomblé, o sagrado não encontra nenhum paralelo, absolutamente nenhum paralelo com o que acontecia na Europa ou com as tradições abraâmicas. Vou chocar alguns de vocês, mas eu espero que o choque seja um choque positivo e não é sobre estabelecer quem está certo e quem está errado, não é sobre isso. O Lodomare está longe da ideia de Deus a partir da perspectiva abraâmica. Ele não se importa com a humanidade. Ele não precisa do nosso culto. Ele não recebe culto. Ele não criou a humanidade para que a humanidade tivesse devoção por ele. Assim como o orixá não foi criado para dar assistência ao ser humano. Os orixás não foram, eles têm vida. Eles vivem em um dos planos, e não são planos paralelos, como alguns entendem, propagam. Não é a teoria das cordas, e muito menos o multiverso da Marvel, e eu posso exemplificar isso para vocês com o Opá Choró, que é a ferramenta de Oxalá, de Obatalá, que é um dos filhos preferidos de Olodumare, e você tem os discos no Opá Choró. Aqueles discos representam as outras expressões do mundo além do Aê. Então, eles estão organizados de maneira vertical e não horizontal, ou vibrando em paralelo. Isso não tem consonância com a cosmopercepção iorubá pré-colonial. Dito isso, quando a gente entende como o candomblé ele vai sofrer influência não só de outras expressões africanas, mas também das tradições abraâmicas, e não apenas em terras brasileiras, mas muitas das pessoas responsáveis pela fundação do que a gente viria a entender como candomblé eram pessoas africanas que foram educadas em missões católicas no continente africano. Então, desde a infância, elas já recebiam uma forma de pensar, uma forma de comportamento, uma forma de organizar o pensamento a partir da lógica da cristandade. Lógico, com arranjos, a gente não está falando de culturas estáticas. Sempre, por mais violento que seja um encontro entre dois grupos humanos, haverá troca. A questão é sobre a intencionalidade. A intencionalidade expansiva europeia sempre foi sobre defenestrar, acabar, destruir, tirar de qualquer possibilidade de existência a presença do outro, seja culturalmente, seja religiosamente, seja nos costumes. A questão é que mesmo esse projeto colonial nunca deu conta do que é a diversidade do ser humano. Então, exemplo muito prático, em Portugal, até onde eu sei, a última vez que eu li sobre o assunto, fala-se oficialmente na língua lusitana 60 mil verbetes. No Brasil, falamos 120 mil. Então, todo esse excedente vem dos vários grupos étnico-linguísticos africanos e principalmente nativos brasileiros. Né? Porque quando a Europa chamou o povo daqui de índio, botou todo mundo no mesmo pacote. Então, esse povo que está no mesmo pacote não tem língua, não tem cultura, não tem religião, não tem história, não é gente. A mesma coisa tentou fazer com o continente africano. Tanto que, quando eles não podiam negar essa existência, o Egito, o pessoal aí que é da minha idade, eu sou um distinto senhor de quase 50 anos de idade,
deve se lembrar que o livro de geografia e o livro de história, a parte reservada ao continente africano, que até eu comecei as minhas pesquisas há alguns anos atrás, eu achava que a África era do tamanho de Salvador, era uma outra cidade, era, sei lá, Camaçari, Lauro de Freitas, porque eu nunca consegui perceber a África com a plenitude. Você está falando de um continente com milhares de grupos falando línguas e tendo culturas completamente diferentes. Então, era só a ideia, um lugar que tem um bocado de gente preta, a gente preta é tudo igual, eles fazem tudo a mesma coisa. Qual era a exceção? O Egito. Então, o Egito tinha um capítulo específico nos livros antigos de história e de geografia, e você era levado a crer que o Egito estava mais na Grécia, e eu até entendo a cultura ptolomaica, né, essa qual vai ter, entre outros, a figura da célebre Cleópatra, acho que é a quarta ou a quinta, que teve recentemente uma série horrorosa do Netflix, que gerou muita polêmica pela atriz que está no papel principal, ser uma mulher preta. Afinal de contas, Cleópatra era Elizabeth Taylor com seus olhos lilazes, né, que ela era a cara do continente africano. Mas o Egito era retirado do continente africano. A gente estudava um capítulo à parte. Então, mentalmente, a gente construiu uma ideia de que tudo que estava no continente africano era a ideia que nós tínhamos da Etiópia, né, porque a gente aprendeu que a Etiópia, o povo passava fome. O que a gente não aprende é que Haile Selassie e seu exército deu testa a Mussolini, impediu o avanço do fascismo em terras africanas. Essa parte a gente não aprende na escola. A gente aprende que Haile Selassie era um megalomaníaco, que tinha uma coleção de Rolls Royce, enquanto o povo etíope passava fome, e na Etiópia todo mundo, quando não está fumando maconha, está passando fome, e é sobre isso. Né? Falar sobre Maqueda, falar sobre a Rainha de Sabá, enfim, falar sobre toda a filosofia desse povo não interessa, porque na África não tinha gente. E esse lugar ele vai se propagar a partir de todo o pensamento colonial. Esse lugar ele é levado para as colônias. Então, quando a gente vai formar o candomblé, quando nossos antepassados vão formar o candomblé, não são africanos sem contato com a presença abraâmica. Não é um cara que veio de lá, que não sabe, não tem contato com Alá, não tem contato com o Corão, não tem contato com a Bíblia, não sabe que é um missionário. É um cara que já estaria mais ou menos 100, 200 anos ouvindo essa pregação catequista. Olha, a questão iorubá é paradigmática nesse sentido. Né? A história conta que os primeiros missionários em terras iorubá, ao questionar as pessoas mais velhas, essa cultura já tinha na figura do mais velho, seu avatar principal. Eu preciso preservar o meu mais velho, porque o meu mais velho é o que detém o conhecimento. Quando morre uma pessoa mais velha, o mundo fica mais pobre, né? Assim como quando morre uma criança, porque o mundo perde a possibilidade, as infinitas possibilidades que essa criança traria. Ao perder um mais velho, eu perco a sabedoria, eu perco o conhecimento. Você veja como a coisa é, se a gente pensar o tempo como o branco de forma linear, seria de um ponto ao outro, mas esse pensamento iorubá, que é cíclico e aspiralado. Eu começo aqui do nascimento e eu vou em ciclos, entendendo um mundo cada vez mais sábio, até que chega na culminância. Mas, quando esses missionários chegaram, falaram assim, mas quem é Deus? E o iorubá pirou a cabeça, assim, como assim Deus? Que Deus está falando de quê? Eu não sei o que você está falando. Quem foi que criou isso tudo? Ah, sim, nós temos uma força maior. Como é o nome? Não tem nome, não precisa de nome. Ela existe. Mas onde está esse Deus? Está no rio, está na pedra, está na árvore, está no animal, está em mim. É tudo. Não existe nada fora de Deus. Não existe. Mas de que Deus você está falando? Aí a ideia é que esses missionários vão perguntar assim: como é que vocês chamam o céu? Ah, o Orum. Como é que vocês chamam um senhor, o dono? Olo, Oni. Ah, então tá certo. O nome do Deus de vocês é Olorum. É o Senhor do céu. Aquela maneira como os abraâmicos entendiam essa coisa. Né? Deus está no firmamento, Deus está no paraíso. Só que a lógica iorubá,
Os planos não físicos estão abaixo da terra. É a terra que a gente toca quando saúda o nosso sagrado. É na terra que nós nos prostramos no obalê, no deitar-se de lado, no furicã, quando eu vou levar o meu uri, que é o centro da existência do ser humano, pela cosmopercepção iorubá. Eu não levo para o céu, eu levo para o chão. Mas o que é que está abaixo do solo para as tradições abraâmicas? Shaitan, Lucifer, Hades, o Tártaro. Para a cosmopercepção ocidental, abaixo do solo só tem o que não presta. Esse povo ficou pirado, falou assim, como assim que vocês estão dizendo que tem um Deus que mora debaixo da terra? Você é maluco? Não existe isso, não pode, não tem sentido. Deus tem que estar no céu, porque ele tem que ser inalcançável. Deus precisa ser inalcançável. Ele não pode ser palatável, ele não pode ser tátil. Assim, vocês já me ouviram falar aqui, eu vou sigo falando, resgatando, inclusive, um conceito de uma afro-americana, que é o Oyeyumi, onde ela vai dizer de cosmopercepção, porque falar de cosmovisão, eu estou limitado. Eu estou aqui olhando para a tela, eu estou vendo um borrão, porque meu óculos é para longe, eu tenho miopia e astigmatismo. Então, eu sempre vejo o mundo distorcido. A minha forma de ver o mundo, ela não é real. Eu sempre vejo o mundo com alguma distorção. Então, o Oyeyumi vai resgatar um princípio filosófico urbano que diz que a gente tem que entender o mundo com todos os sentidos. É minha audição, é minha visão, é meu olfato, é meu tato, é meu paladar, e um sentido que vai para além do sentido físico. E aí entra o Ori, que é a minha cabeça, o meu duplo metafísico. E esse sim, que é responsável por coordenar, é no Ori que reside aquilo que a gente pode aproximadamente chamar de destino, entendendo que, diferente da ideia kardecista ou da ideia hinduísta, de destino como um karma que está fechado e é imutável, pelo menos para aquele momento da existência, a cosmopercepção iorubá fala que nenhum Ori vem ao mundo para sofrer. O sofrimento não era uma linguagem utilizada nem de maneira educacional para os povos iorubá pré-coloniais. Porque nosso corpo físico, ele é moldado por Obatalá, por Oxalá, o corpo inteiro, né? O Inuodê, o Oriodê, que é a cabeça física, mas a nossa cabeça interna, o Ori-Inu, ele é moldado especificamente por Adjalá. Aure, Aure, Bokunsure, Adjalá. Ojixé, Daió, Olori, Uxê, Ero. Essa cantiga não é para Oxalá. Essa cantiga é para Adjalá Ori, o moldador das cabeças. Eu peço que aquele que moldou a minha cabeça me traga paz e felicidade. Essa é uma das bases dessa forma de pensar, dessa forma de existir. Eu não venho no mundo para sofrer. O contraponto do Ori são já de Ogum, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lembrando que, se eu digo que o Ori é o centro dessa relação, qual é o papel do orixá? O papel do orixá, quando eu o convido para fazer parte da minha existência, e lembrando que muito dos orixás em terras iorubá, em especial no movimento pré-colonial, eram parte das famílias daquelas pessoas. A dinastia de Oranian, a família de Xangô, foi uma família que se fez presente no mundo físico, que tem datamento histórico. Se você for estudar profundamente a história da Nigéria, quando você for falar da linhagem de governantes da Nigéria, você vai falar diretamente da família de Xangô. Então, o princípio de que você vai estar lá, Egungun, Essá, Orixá. A gente não tem, eu pelo menos não tenho como afirmar que hoje, na contemporaneidade, isso é possível mais de acontecer, até porque a gente não respeita nossos antigos, a gente não respeita quem veio antes, mas era sine qua non, era importantíssimo, era inegociável para essa sociedade você entender que esse que veio antes podia chegar numa posição
né, de respeito, de cuidado, que ele se tornava uma outra espécie de ser. Ele não ascendia para nenhum céu. Ele se tornava uma outra espécie de ser e ia viver em outro plano de existência que não está na parte superior, não está na abóboda celeste. Então, o orixá não foi criado para tutelar a humanidade. O orixá não é meu anjo de guarda. O orixá não é uma presença que acorda às 6 da manhã e fala assim, poxa, eu não tenho mais nada de interessante para fazer da minha vida. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou atrás de Babá Geórgia, que eu vou ficar o tempo inteiro para ele não tropeçar no buraco, para ele não ser assaltado, para ele não comer sei lá, um mocotó mais pesado que vai dar uma dor de barriga. Não, eles têm a existência deles. Quem é responsável pelo meu bem-estar, pelo nosso bem-estar, na cosmopercepção iorubá, e deveria ser entendido dessa forma, naquilo que a gente chama de tradição Nago-Keto, é o nosso Ori. É nosso Ori que vai nos conduzir por essa passagem no mundo físico. Trouxe essa ideia mais profunda para vocês. Nós temos ainda, porque é aquilo que move o mundo, a ocidentalidade nos ensinou a temer a morte. E aí, babá, Iku é a morte? Nos moldes europeus, não. Nos moldes abraâmicos, não. Talvez até nem seja justo falar nos moldes abraâmicos, porque acho que na tradição islâmica e no judaísmo clássico, o anjo da morte é sim uma presença de Deus na existência. Ela é responsável por encerrar o ciclo da vida. Então, ele não é um inimigo. Novos pensadores, no movimento africanista, está colocando Iku como um Adiogun, como um inimigo da humanidade. Eu não consigo conceber isso, porque o Itã, o orixá, o Itã de Ifá, me diz que Iku é o filho preferido de Olodumare. Porque, dada a existência da humanidade, ficou estabelecido, porque nós vivemos, porque o Olodumare nos empresta o Emi, o sopro da vida. Depois que o Batalá molda nosso corpo e a Djalá molda nosso Ori, nossa cabeça, o Olodumare vem até essa presença e insufla sua respiração para animar esse barro. Essa etnogênese, essa mitologia, ela não é judaico-cristã, ela é muito anterior, estou falando de 10.000 anos na frente de história, e ela nasce no continente africano. A humanidade ser moldada do barro e esse barro ser animado pela presença de Deus. É a expressão máxima de Olodumare na nossa vida. Por isso que não precisa de culto. Eu existo enquanto presença física, porque Deus está em mim o tempo inteiro. Então, o homem iorubá não caiu em desgraça, ele não foi expulso do paraíso, ele não é um pecador, nós não somos matéria podre, nós não somos punidos porque erramos, nós somos parte da criação. Temos o mesmo valor, por exemplo, que uma galinha. A galinha não foi criada para a gente comer. A galinha não foi criada porque ela é parte da criação. As relações elas vão se estabelecer de outra forma. Então, não existe hierarquia, não é eu sou melhor e você é pior, a natureza está ali para nos servir, a natureza foi criada para o bem-estar do ser humano. Não, é uma obra muito maior e que, para dar certo, ela tem que estar em harmonia. Eu com meu irmão, eu com meu igual, eu com aquele que faz parte da comunidade da qual eu vivo, com a natureza, com a fauna, com a flora, com o mundo, com a existência. Não tem hierarquia, não tem, olha, você é melhor, você é pior, você está aqui, você está lá. E aí os Adiogun são os extremos. Né? A maneira como os ifaístas, já no começo do século XX, passam a organizar a ideia do oráculo de Ifá muito próximo a também um ideal abraâmico, vai colocar como os Adiogun, a prisão, o desespero. Eu sempre considero que os Adiogun são os extremos, os sentimentos extremos, as sentimentalidades que vão além, que vão provocar e vão convidar para a nossa vida Arum. Arum é a doença. Essa, sim, a esposa de Iku. Iku é um orixá. A cosmopercepção iorubá pré-colonial vai afirmar que Iku é o único orixá que subirá a todas as cabeças. Em algum momento da vida, Iku vai subir
a todas as cabeças. É dito que, quando se estabeleceu o firmamento no mundo físico, Olodumare determinou, olha, está tudo interessante, está tudo muito bonitinho, mas isso é cíclico, e esse ciclo precisa acabar. E quando esse ciclo acabar, eu quero de volta aquilo que me pertence, que é o Emi, que é o sopro. A gente pode tentar traduzir como alma. Eu acho que o conceito induz a gente ao erro, mas, enfim, por falta de palavra melhor, vamos usar aqui a alma. Nenhum orixá se responsabilizou por cumprir essa tarefa, porque eles sabiam que, ao cumprir essa tarefa, tornar-se-iam impopulares. Eles não iam cair nas graças da humanidade. O único que soube, entendeu a importância de que todo ciclo precisa ter começo e fim para que um novo se estabeleça, foi Ku. E, a partir daquele momento, ficou estabelecido que Ku é responsável pela paralisação do corpo físico do Ará. E essa paralisação, ela pode vir de diversas formas. A gente costuma brincar, se é uma brincadeira, que a gente encontra desculpas para a morte. Morreu porque escorregou, morreu por causa da doença, morreu por causa da doença. Morreu porque o ciclo daquela pessoa acabou, ele é imutável. Não existe ebó para afastar Ku, quando a presença de Ku é a derradeira, é aquela que está acertada. Quando a gente recebe em nossa cabeça, esse ciclo está estabelecido, né? Esse acordo já está feito, e não importa a desculpa, aquilo irá acontecer. E Arun é a esposa de Ku. Ela, sim, um Adiogun, porque ela pode provocar tentativas de fazer com que o marido dela provoque a paralisação do corpo físico antes do tempo determinado. Então, a Arun eu compreendo dessa forma, a compreendo como a Adiogun, tanto que nem toda doença necessariamente vai levar a um desfecho fatal. Né? E eu vou cuidar da doença, eu vou cuidar de Arun, sempre através de ebó. Aliás, o ebó é o mote. Ebó, oferenda, oferta, presente, são as traduções mais corretas para a palavra em Urubá, falam justamente de um tratamento contínuo, onde eu fortaleço o meu ori, e quando as coisas não estão dando muito certo, quando eu não estou conseguindo um bom emprego, quando eu não estou conseguindo me organizar para estudar, na contemporaneidade, podemos falar, sim, sobre as doenças mentais, né? É possível entender que o ori está fora do seu caminho. Quando as coisas não estão dando certo, é porque o seu ori foi desviado daquilo para o qual ele acertou ainda no plano metafísico, quando ele entrou na olaria de Adialá. E é por isso que a gente oferta ebó, é por isso que a gente faz o presente, é por isso que a gente faz o ebó para que Arun não nos encontre. É por isso que a gente faz o ebó, para que a nossa cabeça se fortaleça. E essa cabeça, aí sim, pode contar com o auxílio do orixá. Não é à toa o nome orixá. Não é uma mera coincidência. Essa cabeça convida a uma expressão, uma parcela desse sagrado, em tempos pré-coloniais, porque estava ligado a essas famílias. Na diáspora, esse sagrado é tão generoso que ele nos empresta a sua ancestralidade. Eu me reivindico como um homem de Aranjá, eu me reivindico como alguém da família de Oraniã, mas eu não posso afirmar isso. Eu sou um homem preto na diáspora africana, fruto de diversos estupros, não tem nome bonito para falar sobre a violação das mulheres africanas, sobre a violação das nativas brasileiras, sobre as mulheres todas nesses lugares diante da passagem colonial, e eu, em específico, sou filho de relações interraciais. As minhas duas avós, diretas, materna e paterna, eram casadas com homens brancos. Então, eu não tenho como dizer, e nem vou cair nessa armadilha, não, eu vou ali fazer um mapa genético, isso é eugenia. Vou fazer um mapeamento genético para saber de onde vem. Olha, eu tenho 25% de Akan, 2% de Urubá, 45% de alemão, 3% de holandês. Não vou cair nessa armadilha, a gente já viu esse filme, o mocinho morre no final, o nome disso é nazismo. Então, assim,
É generoso como essa ancestralidade, ela é tão plural, ela é tão possível de possibilidades, que ela não tem problema em nos emprestar seu nome, sua assistência, sua presença, seu lugar. E esse tem que ser um lugar de fortalecimento. Fortalecimento das identidades, dos caminhos, das possibilidades, mas é nosso Ori que organiza isso. É nosso Ori que tem que nos levar a desenhar a maneira como a gente vai se movimentar dentro do mundo físico para fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer, para encontrar aqueles que também nos comprometemos previamente a nos encontrar. E essa, sim, é uma ideia difusionista. Meu Ori, e a partir do meu Ori, o mundo à minha volta se organiza. Né? E eu tenho poder sobre a minha vida, eu não tenho poder sobre a vida do outro. Eu busco cura para mim. Se eu estou bem, eu propago bondade para o lado. Todo mundo aqui que é de Candomblé, se já tomou um Ori, se é tradição na Goquetu, ou até mesmo o Candomblé é uma mistura. Né? Não existe Candomblé puro, isso é sandice, isso é devaneio, isso é delírio. Né? Mas quem tomou um Ori ouviu as expressões Orifu, Orireré, Oriuapelé. É nesse tripé que se assentava essa sociedade iorubá pré-colonial. Né? Uma boa caminhada, uma caminhada justa, e um bom caráter. Caráter é inegociável. Senão, eu me torno um oriburucu, uma cabeça ruim. Eu me torno o adé. Eu me torno a presença ruim. E eu propago o que não é bom. Eu propago a doença. Eu propago a doença. Tem alguém aí com o microfone aberto. É meu pai Odé aí, meu pai Odé. Fecha o microfone aí, por favor. Agora. Quando eu não consigo trazer esse equilíbrio para o meu Ori, eu me torno um agente da destruição. Não é o sagrado, não é o divino. Não existe um plano malévolo do sagrado que visa destruir a humanidade, se vingar da humanidade, fazer com que a humanidade padeça para algum tipo de deleite. Não existe precedente para isso dentro da cosmopercepção iorubá pré-colonial. Vocês podem ouvir relatos completamente dissonantes do que eu estou dizendo aqui. Nesse aspecto, eu não estou aqui reivindicando para mim a prerrogativa da verdade absoluta, mas a gente tem que pensar que a maneira como a gente formula ideia tem a ver com aquilo que a gente recebeu. Né? E a gente tem sempre, quando a gente está falando de qualquer posicionamento afro-orientado, afro-brasileiro, afro-ameríndio, não podemos desconsiderar a influência europeia. Não podemos desconsiderar a influência da maneira difusionista como a Europa construiu o seu mundo de dominação. E isso, sim, influenciou e influencia a maneira como nós nos comportamos. Às vezes, nos afastando de uma ideia primordial que era muito mais simples, sem ser simplista, e que dá ao indivíduo responsabilidade sobre sua existência. Quando eu compreendo que é meu Ori o vetor, eu estou o tempo inteiro preocupado com o tipo de comportamento que eu tenho que ter. Existe um provérbio iorubá que afirma que a mentira contamina. E a mentira contamina quem conta e quem ouve. Se eu levo em consideração a assertiva anterior, que diz que eu sou obrigado a ter um bom caráter, se eu tenho um bom caráter, eu não sou mentiroso. Se isso fosse, ou como era em algum momento, a base de uma sociedade, nós podemos presumir que essa sociedade era um pouco mais igualitária. E não é porque o ser humano é abnegado, bonzinho, legal. A partir do momento que eu estou olhando para mim e me melhorando, automaticamente não é uma opção eu não ser melhor para o outro. Eu automaticamente serei melhor para o outro, porque eu sou uma pessoa mais correta, eu tenho uma conduta impoluta, eu não estou tentando tirar proveito de você, eu não estou tentando te prejudicar, eu não estou mentindo para me enganar, eu não vivo
do escamoteamento, eu não vivo da enganação, é basilar e causal. Se eu tenho um bom caráter, eu serei uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, eu construo uma sociedade melhor. Então, ao nós perdermos a ideia de Uri primordial, porque ela é muito profunda, e a gente, por conta do legado do sincretismo, eu preciso de chaves para entender o mundo a partir da lógica colonial. Então, eu tenho que ter pai e mãe. Então, nós somos filhos de Oxalá e Iemanjá. Quem pertence ao nosso Uri? O Uri é de Iemanjá e de Oxalá. Uri é autônomo. O provérbio iorubá, ele é enfático ao dizer: nenhum Deus, prestem atenção, há que abençoar aquilo que a minha cabeça não permitir. O nosso Uri é parte desse nosso corpo físico, é um duplo metafísico, e ele não pertence a nenhum orixá. Ele não pertence ao Batalá, ele não pertence a Adjalá, ele não pertence a Iemanjá, ele é construído para a gente. É nele que está nosso destino, é nele que está uma ideia de como é que a gente vai transitar nesse mundo. E quando eu organizo o mundo a partir de Uri, eu vou tentar me livrar dos Agilgum, Arum, a doença entre eles, e quando a morte chegar, quando o Iku chegar, eu estou preparado para lidar com o Iku. E não é porque ele é o determinante que estabelece o fim, mas porque ele é importante para compreender que um ciclo foi encerrado. E que esse ciclo, ele não pode ser desviado. Eu não tenho, quando a gente vai no oráculo, né, e quem aqui é líder religioso, sabe que no oráculo aparece lá, ó, tem uma queda aqui e apareceu morte. Se aquela morte apareceu no oráculo e sugestionou Ebó, é porque aquele não é o momento da pessoa morrer. Porque quando chegar o momento derradeiro, não tem Ebó, não tem troca de cabeça, não tem troca de orixá, não tem transfusão de sangue, não tem. No momento que está estabelecido para o Olodumare, que fala assim, eu quero o que me pertence de volta, acabou. Quando a gente compreende a profundidade dessas formas de entender o mundo, pelo menos na minha cosmopercepção, na minha visão de mundo, eu acho que o mundo se simplifica e, ao mesmo tempo, ele se torna um mundo maior. Ele se torna um mundo mais plural, porque eu me responsabilizo. Me responsabilizo por mim e quero crer que o outro tem responsabilidade por ele. E assim, quando a gente se encontra, essas responsabilidades vão fazer um mundo melhor. Então, basicamente, já são 11, 10, Ori, o centro no que se assenta, onde está organizado a nossa passagem pelo mundo físico. Iku, filho preferido de Olodumare, responsável pelo encerramento do corpo físico. A morte, a doença, Arum, uma das Adjalgum, a esposa de Iku, ela pode ser o caminho que levará até Iku, mas sem necessariamente assim ser. O ebó, presente, a oferta, a oferenda, é um tratamento contínuo. Gente de candomblé, dentro da percepção iorubá, dentro da tradição lagoquito, não faz ebó só quando tem um problema, faz ebó o tempo inteiro. Né? Eu faço ebó para evitar Arum, eu faço ebó para evitar o Adjé. O tempo inteiro nosso corpo emana essas duas forças, e essas sim forças. O Adjé, que é o, não posso nem chamar de negativo, mas o desarranjado, e o Axé, que é a força que movimenta tudo dentro do mundo. A gente está o tempo inteiro emanando essas duas forças. E é o Ori quem organiza. Assim, é muito comum quando esse negócio dos coaches de rede social, Exu é por mim, não sei quem é por mim. Exu é por ele. Exu é o caos, Exu é o tudo em movimento. Ele não tem obrigação de organizar nada para ninguém. A gente não encontra nenhum Itã que justifique-se. Para qual é a percepção iorubá, nada acontece fora dos Itã. Tudo que alguém me disser, eu vou perguntar para a pessoa, onde foi que você ouviu esse Itã? Se não está no Itã, você tirou da sua cabeça. Se você tirou da sua cabeça, aí é um problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas entender a forma percepção a partir da lógica iorubá é o Itã Orixá. É a história do orixá, é a maneira como o orixá nos ensina uma lição. Em geral, os princípios masculinos pelo erro e os princípios femininos
pela sua força e pelo exemplo. Foi assim que Oxum nos ensinou, foi assim que Emonjá nos ensinou, foi assim que Nanã nos ensinou, né? E os orixá masculinos, em geral, fazendo alguma bobagem, porque nós sempre fomos criados para ser os intempestivos, os homens, né? Os irracíveis, os violentos, os agressivos, os grosseiros, enfim, isso não é uma coisa nova, mas quando eles já passaram por uma situação e nos ensinam através da nossa história, não é porque a gente replique, não. A gente fala assim, olha, Ogum, ao perder a paciência, promoveu a chacina. Eu não posso perder a paciência. Nem mesmo os filhos de Ogum. Não posso sair, ó, eu pedi uma água, a pessoa falou, espera aí 2 minutinhos que eu tô ocupado. Não, você vai tomar um murro na cara, vai tomar uma cacetada, vai facar 3 tiros no olho, porque eu sou filho de Ogum. É o justo oposto. É o meu Uri que precisa organizar essa força que eu não tenho como dominar, né, em uma outra chave, em um outro lugar. Por hora é isso. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer compreender, e aí vou pedir a Renan para me organizar, porque eu percebi aqui que tem algumas perguntas, eu não vou conseguir ler, e aí a gente abre para o debate. É isso, o pouquinho que eu tenho para dividir com vocês nessa manhã de domingo até aqui. É isso. Muito obrigado, viu, pai? Muito obrigado mesmo, né? Como eu muito salientei no mês passado, né? E hoje, antes de a gente começar, que seria fantástico. Já recebi mensagens no privado elogiando, inclusive. É isso, né? Eu só posso agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu afeto em estar aqui, né, em se colocar à disposição. Eu realmente eu não tenho palavras, realmente, né? E só aqui para a gente começar a sessão de perguntas, meu pai Edivaldo entrou, né? Para quem conhece meu pai Edivaldo sabe que ele não é uma pessoa muito matutina, então vamos comemorar essa vitória. E eu queria eu sei que ele pegou uma parte aí, nem se ele puder dizer alguma coisa, enfim, e aí a gente ir para a parte das perguntas. É só abrir o microfone aí, pai, e é isso. Como podemos ver, meu pai também não é uma pessoa muito tecnológica. Eu acho que eu vou lá em cima. Eu Aí. vou lá. Pronto, Renan. Pronto. Já consegui. Oi, pessoal, bom dia. Pai, a câmera tá pegando sua testa. Desça Minha um pouquinho, testa? ó. Ai, que coisa, Renan, pare. Pare que é feio. Bom dia, gente. Desculpem, eu não consegui acordar antes. Primeiro, agradecer ao nosso palestrante, fantástico. Pouco que eu ouvi, muito, muito interessante, né? E dizer a todos que eu estou muito satisfeito com esse trabalho que está sendo feito, de conscientização das pessoas, né? De tanta informação mal passada, né? E que a gente está tentando de maneira inteligente, tranquila, trazer uma consciência nova do que é axé, né? Então, assim, meu amigo, me desculpe não ter participado desde o começo, mas te agradeço muito pela boa vontade de fazer esse trabalho junto conosco. E as pessoas, um dia maravilhoso para vocês. E que nosso Pai nos abençoe sempre. Viu? Desculpe, mas é que ainda o corpo não está junto com a alma, vocês sabem disso. Quem me conhece sabe que minha alma leva 1h30, 2 para juntar com o corpo. Bom, gente, um beijo grande a todos e nosso Pai nos abençoe. Axé, pai, obrigado. Baba George aqui, a gente teve um probleminha técnico, ele já voltou para a chamada, para ele poder responder. E, assim, eu vou inaugurar aqui, eu acho, pai, que ainda não tiveram perguntas sistemáticas, tiveram mais comentários, né? Teve Luciana, aqui agora no final, que pediu para o senhor repetir a tríade com relação ao Ori, né, que o senhor falou. E eu tenho uma pergunta também, na verdade, enfim, eu tenho uma pergunta também, e aí o senhor decide se o senhor quer responder
primeiro a de Luciano e depois eu faço, e aí eu vou anotando as perguntas das outras pessoas. Ah, sim, é porque eu tô no celular. Tem pessoas com a mão levantada. Se você puder me ajudar aí, minha irmã. Eu posso ajudar, meu irmão. Temos Alex Lima, depois Tai, depois Oiakimi Sampaio. Miriam Souza também. Mas primeiro temos Alex Lima. Pronto, vou deixar com o Alex aí. Se sobrar tempo, eu faço a minha pergunta. Alex. Alex, contagem regressiva. Ah, tá, levantou a mão sem querer. Então, Thaís Quem é agora. o próximo? Thaís. Thaís, seu microfone está fechado, minha irmã. Menino, bom dia, bênção a todos. Bênção, pai Edivaldo. Menino, eu fiz agora, tá vendo? Fiquei besta agora. Eu quero agradecer, antes de fazer qualquer pergunta, agradecer muito, muito, muito por esse projeto, Babá Renan e Aline e Alan, que estão na organização. Que projeto incrível. E ao Babá que acabou de fazer essa palestra, meu Deus do céu, sua bênção, eu estou hipnotizada com tudo que eu acabei de ouvir e muito feliz por tanto aprendizado, né, sendo compartilhado, isso é tanto conhecimento, isso é muito, muito importante e, enfim, estou muito feliz por isso. Eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho sobre os adioguns, só um pouquinho mais. Eu já ouvi um pouco sobre os adioguns e gostaria muito se você pudesse explanar um pouco sobre os adioguns. É isso. Beijo, obrigada. Então, tá. A Ganju lhe deu uma boa sorte. Eu não costumo abençoar ninguém, porque eu não tenho esse poder. Eu sei que para nós do Candomblé pode parecer chocante, não é sobre isso. Eu sou um revisionista das tradições afro-brasileiras, mas não da liturgia. Eu sou um revisionista da história, eu sou um revisionista dos comportamentos, principalmente dos comportamentos colonizados, mas longe de tentar mudar, reinventar a roda. É o justo oposto. As nossas tradições, elas são muito concretas, por incrível que pareça. A gente acaba ouvindo muito essa história de que cada um tempera seu feijão como pode e sabe, mas basicamente o feijão de todo mundo vai cebola, tomate, louro, pimenta, cominho, e é isso, né? Com uma outra variação, mas no geral, no que corresponde a nossas práticas rituais, existe sim uma coesão. Não é que cada um vai fazendo. Agora, diante de toda a violência colonial, muita coisa se perdeu. A necessidade de sobreviver é uma necessidade que, inclusive, ela vai falar que eu não tenho tempo para filosofar. Os meus antepassados, e aí eu não vou falar nem dos meus antepassados africanos, mas o meu Araibatã, a minha família de santo, os acessos que meu pai de santo teve já não foram os acessos que minha avó Maria teve. Minha avó Maria era uma pessoa daqui, de Terra Nova, com baixíssimo letramento formal, de formação católica, né? Se você perguntasse se ela era lá de Candomblé, ela ia dizer que não era, ela ia dizer que ela era católica, né? E que eu sou católica enquanto religiosa e praticante da seita. Esse comportamento era o comportamento comum de toda uma geração do Candomblé. Isso não é à toa, isso é fruto direto da violência colonial, da perseguição policial. Eu costumo ilustrar que nós temos uma chaga, nós temos uma cicatriz tão profunda da violência colonial no Brasil, que o nosso zerê, eles resgatam uma memória que gente nova nem tem como ter. Herê de Candomblé, que hoje tem um zerê aí estranho, mas aí isso é uma outra discussão, mas os herês de Candomblé tradicionais, eles morrem de medo de polícia. E esse medo do herê de polícia não é à toa. Pedrito, existe uma dissertação aí, Pedrito vem aí, que é falando sobre o delegado que fez miséria na Bahia, que foi que prendeu, levou o Ogum de seu Procópio para dentro da delegacia algemado, dessa pessoa que a gente está falando. Então, isso ficou incrustado na memória
metafísica do povo do candomblé. É para além, né? Tem um pensador angolano que usa um termo que eu adoro, ele fala de memória plasmática. A memória do povo preto está no sangue. Às vezes a gente acessa sem nem perceber. Então, assim, alguém perguntou, eu não vou lembrar o nome, me perdoe, isso é um problema sério de quem é educador. Então, às vezes eu estou numa sala de aula com 40 adolescentes, eu não tenho condição de lembrar o nome de todo mundo, eu chamo todo mundo de preto e preta, e aí eu me resolvo. E eu sou péssimo para memorizar nomes no primeiro momento. Mas a tríade de Ori, Orifu, Orireré, e principalmente o Ori-Wapelé. O Ori-Wapelé é a base, o bom caráter. Uma cabeça tem que ter, não é opcional, um bom caráter. As outras duas expressões fala de como eu vou me comportar na vida. Né? Eu preciso de suavidade para andar na vida. Eu preciso de calma para andar na vida. Mas eu não posso negociar o caráter. Eu não posso existir dentro do mundo, a partir da cosmopercepção iorubá, sem o caráter. Né? Quanto aos Ajogun, Thay, os Ajogun seriam sentimentalidades, sem necessariamente ser antropomorfizadas. Elas não são uma figura e figuras humanas. Eu costumo dizer que são os sentimentos extremados. A inveja, a maledicência, a fofoca, e aí dá para ampliar o encarceramento, a perseguição, a violência. É como eu disse, alguns estudos que eu li de alguns pensadores que falam de uma África pré-colonial, Arum e Ku, eles não estão entre os Ajogun. Depois, com a presença colonial, eles são inseridos. Só que a morte não é inimiga da humanidade. Inclusive, quando Iku ele se perde, ele acha que ele tem poder e ele começa a matar as pessoas indiscriminadamente, ele é punido por Ibeji. Os Ibeji enganam ele e ele cai num buraco e fica aprisionado um tempão sem poder matar ninguém. Porque a função dele não é matar. A função dele é fazer o que o Olodumare determina. Não é uma diversão, vou brincar de matar as pessoas. Já Arum não tem esse controle, mas eu posso perceber Arum como um Ajogun, eu posso esgarçar. Mas, para mim, é como eu trato quando as pessoas vêm se consultar comigo, são os extremos. Porque o Ori e o Orireré falam sobre, não é controle, é equilíbrio. E quando a única coisa que eu faço da vida é falar mal do outro, o que é que eu ganho com isso? O que é que isso promove? Isso desagrega, isso desajusta a mim, desajusta o outro. A mentira é um Ajogun. Né? Hoje nós somos obrigados, a partir da estrutura de como a gente se organiza socialmente, tem as chamadas mentiras sociais, a gente não tem mais condição de viver sem contar algumas mentiras. Mas uma coisa é você estar vestindo uma roupa horrorosa e você me perguntar se você está bem, eu fazer de conta que não me escutei, vou dizer, nossa, você está linda. E o mundo não vai acabar por causa disso. E outra coisa é eu viver em função da mentira, onde toda a minha história só existe a partir da mentira, e isso provoca problemas na minha vida e na vida dos outros. Então, eu encaro os Ajogun, a tradução da palavra Ajogun, tanto pode ser, alguns traduzem como os inimigos, mas como se fosse uma espécie de guerreiro, só que a palavra Ogun tanto é guerra, quanto é medicina, feitiço, né? A questão é sempre o conceito, porque a gente vai pegar conceitos na língua iorubá pré-colonial que não encontram ressonância dentro do pensamento ocidental. Então, para poder caber, há um reducionismo. Então, toda vez que eu falo de feitiço, eu só entendo feitiço como uma coisa ruim. E a cosmopercepção iorubá não tinha esse maniqueísmo, não existe nada bom que não seja no mesmo movimento ruim para alguém. Eu dou sempre o exemplo de você estar na estrutura de uma empresa, já que a gente vive num modo de produção capitalista. E eu almejo um cargo, mas só tem um cargo que eu almejo, e alguém está ocupando. Eu consigo esse cargo, eu tenho duas possibilidades. Ou a pessoa que estava no cargo foi para um cargo superior, ou ela perdeu o emprego. Então, no mesmo movimento, o que é muito bom para mim, pode não ser muito bom para o outro, e a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, eu compreendo os Ajogun como os sentimentos extremados. Amor demais, ódio demais, violência demais, raiva demais, impaciência demais, paciência demais. A gente precisa do equilíbrio, a gente precisa fazer com que a condução da nossa cabeça seja algo tranquilo.
é assim que eu percebo a presença do Adiogun no mundo, e sou eu quem permito ou não que os Adiogun se aproximem do meu ori. Eu espero ter podido lhe responder. Viu? Beth Oyakemi aí, sua vez. Bênção a todos, Oiá nos abençoe sempre. Bom dia. Modupé, Babá, pela palestra maravilhosa, acho que de grande valia para todos que estão aqui. Minha pergunta é sobre Ori, certo? Eu queria que o senhor falasse mais em relação ao Ori Borucu, entendendo se existe a possibilidade de fazer uma escolha ruim, né? O senhor fala que, eu não posso me corrigir se eu estiver errada, que todos nós viemos com bons oris, né? Mas se na hora da escolha, lá na casa de Adjalá, existe a possibilidade da escolha de um ori ruim, né? E se sim, como é que isso pode ser mudado, né? Ao vir aí. Oyakemi, é isso? Obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Sim, existe a possibilidade dentro do Itaorixá de quando nós entramos na olaria, a gente escolher uma cabeça ruim, um ori burucu. Eu tenho muito medo de lidar porque eu fujo muito dessas ideias kármicas. Isso é muito ocidental, isso é muito determinista. Mas fala-se que em algum momento alguns de nós nós vamos reencarnar. E aí eu vou abrir uma aspa grandona. Essa reencarnação pela cosmopercepção urubá não encontra absolutamente nenhum precedente, nem na ideia hindu e muito menos na kardecista. Uma persona não volta para o mundo físico. Volta um fragmento, volta uma memória, volta uma sentimentalidade que às vezes pode estar expressado no nome urubá. Babá Tunde, nosso pai, nosso grande pai que retornou. Não é que a psique, que a persona, que a personalidade voltou para ter uma outra vida. Isso não encontra ressonância na cosmopercepção urubá, que afirma que cada cabeça é individual. Para as cabeças que retornam com algum fragmento, as escolhas feitas no ciclo anterior podem influenciar, sim ou não, que você chegue no mundo metafísico com um um cauri, com um búzio. Então, não é suborno, é sempre importantíssimo da gente chamar a atenção que esta relação utilitarista que muitos de nós, inclusive alguns dos que vieram antes, e aí é necessário entender contexto, ser presentista é uma armadilha contra os nossos. Então, eu sempre não vou passar pano, eu vou passar pano no aspirador de pó, rodo e óleo de peroba para os meus antepassados. Eles precisavam sobreviver. Então, eles fizeram algumas escolhas ruins que reverberam até o tempo atual, mas eu não vou querer comparar isso com um charlatão de 20 anos que vem nas redes sociais falar um monte de asneira e eu vou querer colocar ele no mesmo lugar do meu antepassado que estava recém-saído da escravização atlântica, perseguido pela polícia e precisando comer. Jamais, eu não vou fazer isso. Mas, então, não é uma relação utilitarista. Eu não pago o Adjalá, eu agrado. É por isso que a entender é bom, entender o presente é ter a consciência que eu não tenho absolutamente nada para ofertar ao sagrado. Eu não tenho moeda que eu possa ofertar ao sagrado que o convença de fazer o que ele não quiser. Nós não temos cacife para chegar em Adjalá e falar assim, me dê a melhor cabeça que você encontrar. Mas existe um acordo, um movimento onde eu oferto a Adjalá, esse indivíduo, que é os mínimos, viu, gente? Isso não é uma coisa comum, não. Um ori burucu é uma anomia, é algo fora da curva, não é um processo comum. E eu agrado a Adjalá para ele me aconselhar a pegar uma cabeça boa. No mundo físico, as nossas escolhas ruins, permitir que o Dadiogum entre na nossa vida, viver uma vida de mentira, uma vida de enganação, um mau caratismo, eu me torno um oriburucu. A minha cabeça só propaga e só propala e só exala o que não presta. Então, sim,
nos dois sentidos, é sempre uma escolha do indivíduo, é sempre a maneira como eu quero me perceber na existência. Se eu tenho condição de pedir a Djalá para ter uma boa cabeça, eu vou pedir, e a gente reforça esse pedido na cantiga que eu cantei ali atrás. Né? Quando não, são as escolhas que eu faço na vida, que vão me tornar sim, e aí é inegociável. O Oriburuku de nascença, ele vai passar o resto da vida fazendo ebó. Sempre, sempre, impreterivelmente, porque a tendência natural é que tudo dê errado. Então, por isso que não é algo comum, porque senão seria desdizer, seria contradizer toda a cosmopercepção iorubá, por isso que é algo fora da curva, mas para um Oriburuku de nascença existir no mundo físico é BOV 2448. Obrigado, pai, pela resposta. Tem mais alguém aí na fila ou sou eu mesmo? Acho que sou eu, né? Não estou vendo ninguém com a mão levantada. Vai assim, gente, para quem não acompanha, né? Se o senhor puder abrir aí, pai, eu vou mandar também aqui no chat. Acompanhe Babá George no Instagram. Ele está sempre postando conteúdo a respeito da nossa cultura, da nossa religião, de uma forma contundente, de uma forma não romântica, de uma forma não comercial, sem interesses pessoais, no intuito de dialogar mesmo, de apresentar visões importantes. E eu tô sempre lá, né? Eu fui lá através desse canal que eu conheci, o Babá George, num programa que ele faz toda quinta-feira, que chama Ideia Dura, né? E quinta-feira é sempre dia de Ideia Dura, eu tô sempre compartilhando lá, né, o histórico. Assim que eu terminar de falar aqui, eu coloco... Pai, se o senhor puder aí colocar, acho que eu achar o chat, né, e colocar o seu arroba aí pra gente. E lá no Ideia Dura, dessa semana, se eu não me engano, não foi dessa semana, não. Foi alguns atrás. Babá George estava falando sobre, em determinadas passagens, né, da fala dele, sobre os estereótipos que nós propagamos enquanto religiosos, né, e eu me coloco, quando eu falo nós propagamos, é porque eu me coloquei nesse bolo quando eu ouvi, né, meio que numa coisa automática mesmo, cultural, né, alguns estereótipos relacionados aos orixás, né, que sofrem essa influência, e são coisas que, de uma certa forma, sempre me incomodaram, mas como eu estava inserido no processo cultural, eu achava uma coisa que, assim, era o normal, né, mas queria que o Babá pudesse falar um pouco sobre isso, né, o viés ele já entendeu qual é, e eu gostaria muito, pai, que se o senhor puder, em uma de nossas conversas, o senhor estava me falando sobre como os obais de Xangô o pararam, né, o colocaram, né, no lugar de compreensão, e eu acho que essa história, esse TAM, ele é muito importante também dentro desse contexto, né, não sei se as duas coisas se conectam, talvez sim, né, mas queria perguntar, né, essas duas coisas, que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa propagação de estereótipos que a gente faz dentro da religião e esse tão orixá de Xangô. Então, deixa eu só aproveitar o gancho para não esquecer, eu não consigo achar como é que eu boto o arroba aqui nesse notebook, isso é uma zorra quando a gente vai tô indo aí. E fica doido, mas até o final a gente resolve. Catiele, se não me engano aqui, tá... Na produção em loco, viu? Tem você tá achando uma dupla. Esse teclado de meu pai. Ele não precisa botar o arroba. Pronto. O arroba já fica antes, viu, gente? Massa. O nome. Sim. Catiele me perguntou aqui qual é a função do orixá. O orixá não tem função para servir a nós. Eles não foram criados para servir a humanidade. Eles têm a existência deles. Alguns passaram pelo mundo físico, a maioria deles não. Os Itã nunca deixam marcado, né, se a história que está sendo contada ali foi uma história que aconteceu em loco, que aconteceu aqui. Alguns sim, o caso de Ogum está na comitiva original, Ogum vem com os Irumolé, com os Iborá, ele é uma divindade primordial, mas ele fica responsável em ajudar o ser humano a manter sua existência na Terra. Então, ele vem, ensina o homem a dominar o fogo para fazer a forja, ele projeta as ferramentas, ele ensina a humanidade a utilizá-las, ele ensina a humanidade a caçar, pescar
e a cultivar a terra. Ou seja, Ogum não é o guerreiro irracível, enlouquecido, ensandecido, que adora se banhar de sangue porque ele não tem absolutamente mais nada para fazer da existência dele. É o justo oposto. Ogum é o patrono do conhecimento da humanidade. Ele é responsável por ensinar à humanidade, a partir da percepção urubá, a sobreviver no mundo físico. Então, o orixá, quando é convidado, e aí para nós é convite, em terras africanas pré-coloniais, era só a manutenção de um culto, muitas vezes doméstico, é como eu convido alguém que eu amo muito para fazer parte da minha vida. E quando eu amo alguém muito e peço para fazer parte da minha vida, eu vou convidar para comer comigo, eu vou convidar para dançar comigo, eu vou convidar para festa, e é sobre isso. O erro é achar, e esse erro, ele existe um contexto histórico para ele ser criado, quando o orixá é colocado na mesma condição de uma espécie de anjo de guarda, e ele não tem existência. Ele é uma espécie de Pokémon que fica ali na bolsa esperando a batalha para você jogar. Então, pô, vão entregar na mão de meu pai Ogum, você vai entregar e ficar esperando pelo resto da eternidade, né? Porque eu preciso dar contexto Ogum, aí é isso aí através do ebó. Eu venho convidado sagrado a me trazer entendimento, compreensão, sabedoria e participar da minha contenda. Eu não coloco um inhame na estrada e falo, Ogum, resolve meus problemas. Ele vai dizer, tá certo, lindão, fica aí esperando. Fique, porque eu vou parar tudo o que eu tenho para fazer por causa desse seu inhame que eu não como, porque eu não preciso de nada físico para comer. O ebó é uma troca energética, o ebó é um movimento do axé. E não, eu vou fazer, teve um problema com o candomblé, tá entregue na mão de Xangô. É que o pessoal confunde Xangô como se ele administrasse o mundo a partir do direito romano. Não, a justiça de Xangô é muito mais perigosa. Eu aprendi com meus mais velhos a nunca pedir justiça a Xangô, a não ser que eu tenha plena consciência que eu não tenho absolutamente nenhuma participação no problema criado. Porque se eu tiver, por mínima que seja, Xangô vai cortar a cabeça do cara que matou meu irmão, mas vai cortar a minha cabeça porque foi eu que pisei no pé do cara e não pedi desculpa, e a minha ação, que pareceu irrelevante, culminou na condição extrema lá na frente. Ele não consegue, para usar os termos cristãos, não tem pecadinho e pecadão, não tem pecado. E o pau vai quebrar, né? Havia ainda esse negócio, Xangô mata o ladrão e mentiroso. Não é o cara que contou a mentirinha e a mentirona, é o cara que conta a mentira. Não é o cara que roubou a galinha para comer e roubou alguém rico. Ele roubou. Xangô não tem que ter, não tem comedimento, não tem que, então assim, é muito perigoso, porque a gente acha que Xangô ele fez curso de direito na faculdade, né, em alguma escola de direito, não é muito mais complicado. Então, Renan, a questão do arquétipo, ela vai se popularizar muito mais fortemente a partir da sistematização que Pierre Brigitte fez no livro dele, Os Orixá, que foi lançado aqui no Brasil em 1980. As pessoas sempre me questionam quando eu falo do perigo do que Pierre Fatumbi Verger produziu, porque ele é visto por muitas das pessoas do candomblé como essencial e importantíssimo. Não. Ele era um homem branco, europeu, da pequena burguesia francesa, que saiu para o mundo para viver uma aventura e, a partir de seu entendimento do mundo, transmutou o saber, o pensar, o existir de diversos grupos para caber na caixa de compreensão que ele tinha à mão. E a prova disso é o livro Os Orixás. Outra prova disso, a gente vai falar do ponto de vista acadêmico, é o livro dele, Fluxo e Refluxo, onde ele deliberadamente desconsidera 200 anos de presença banto no Brasil para privilegiar o nagocentrismo, porque era o que ele dominava. Dominava até a página 2. E aí as pessoas falam, mas babá, ele era o Jobá do Afunjá. Volto a dizer para vocês, a gente não tem texto, sem contexto, é pretexto. Pessoas pretas, subalternizadas, pós 13 de maio de 1888, organizando um experimento social. Nenhuma das pessoas que fundou o Candomblé sabia aonde aquilo iria chegar.
já não era o que acontecia antes no continente africano. Muitas das coisas estavam diluídas nesse processo e essas pessoas precisavam sobreviver. Como é a forma que eu vou sobreviver dentro de um processo colonial, me alinhando ao colonizador? Então, não é sobre o fato do cara assim, imprescindível, incontornável. Você está falando que um colonizador se torna o porta-voz do povo africano, se torna o porta-voz do povo preto, como se ele tivesse capacidade de decodificar, em um par de décadas, 10 mil anos de história, de uma vivência que ele não teve. E que, quando ele teve através do acesso. Claro que ele chegou nesses aldeamentos com dinheiro, com o privilégio da branquitude. A África sofreu... O colonialismo na África, ele acontece em momentos diferentes. Aí, Oi? só um minutinho aqui. Gente, tá chegando barulho de notificação para vocês aí, das pessoas. Tá chegando, né? Inclusive para mim. Aparentemente, pelo que eu estou entendendo aqui, eu acho que nós estamos sofrendo um ataque, viu, galera? É mesmo? Porque... Será? Eu tô falando sério. Porque entrou uma pastora aqui na chamada e aparentemente tem mais pessoas entrando e saindo para atrapalhar. Mas não atrapalha não, e a pastora, se quiser, se ela for uma pesquisadora, se ela for uma teóloga, ela fique à vontade, que eu estou aqui para fazê-la chorar, para aprender um pouquinho sobre a religião dela, que ela não entende, e sobre a minha, que ela precisa aprender. Fique tranquilo, Renan, o barulho não vai tirar o foco da gente. Não, tipo, eu quero saber se para o pessoal, porque assim, para o senhor tá chegando, entendeu, pai? Porque o senhor tá na minha conta, né? Uhum. Mas eu não sei se está chegando o barulho para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque isso poderia... Não, tá chegando não. Acho que Pra chega mim, só eu não pra tô quem é escutando organizador. nada. Então pronto. Então tá tudo ótimo. Eu Tá vou ficar ótimo. negando aqui as pessoas. Se quiser, viu, pastora, tenha coragem, não se esconda não, pode vir, a gente está aqui para isso. Inclusive, Eu seria estudo legal para a isso. pastora debater, né? A gente gosta de ver isso. Pegar a linha de raciocínio para não esquecer. Então, o PRVG, ele vai criar uma série de códigos para decodificar aquilo que ele compreendeu daqueles povos e trazer para a ocidentalidade. Lembremos, as populações pretas no Brasil, pós 13 de maio, elas eram proibidas, na forma da lei, de estudar. E depois do levante dos Malê, elas eram proibidas de ter bens, de ter posses, de ter terras, e na forma da lei, proibidas de estudar. Então, logicamente, PRVG não estava escrevendo para o povo candomblé. Ele não estava escrevendo para o povo preto. Ele sabia que essas pessoas não tinham acesso, uma parte dessas pessoas não tinham acesso ao letramento formal do ponto de vista do colonizador. Ele estava escrevendo para a elite branca intelectual, que já vinha escrevendo sobre os povos na diáspora, sobre os povos não brancos há quase 200 anos. Não é à toa que você vai ter, né, a antropologia enquanto ciência, ela é criada e constituída para melhor mapear os povos que vão ser dominados depois. Não é que a antropologia foi criada para falar, nossa, que legal, que bonitinho. Um dos textos clássicos da antropologia é Bruxaria, Oráculo e Magia entre o povo Zand, de Evans Pritchard. Foi uma encomenda do governo colonial inglês, logo depois de ter bombardeado a criação de gado, que é importantíssima para esse povo até hoje. O governo colonial inglês queria saber que impacto aquilo teria provocado no povo Zand para melhor, né, dominar a região. É sobre isso que a gente está falando. Então, o PRVG, primeiro que ele se contradiz. Algumas décadas antes, a revista Cruzeiro, que era o semanário de maior popularidade no Brasil, tinha replicado uma matéria que é dantesca, que provavelmente todo mundo aqui que é de candomblé já viu alguma imagem, que foi produzida primeiro por um francês, nem todo francês, mas sempre um francês, chamado Georges, meu xará, Henri Clouzot, que veio para a Bahia na primeira metade do século XX, para Salvador, e que tinha uma empregada que era de candomblé, que ele dizia que ela era menos que um ser humano, que ela era incapaz de produzir pensamento racional, ela era incapaz sequer de falar, que ela grunhia. E a partir desse lugar, Clouzot teve acesso à mãe de santo dessa pessoa que trabalhava com ele, e ele pagou para ser iniciado, fotografar a iniciação, etnografar, e ele publicou na revista Paris Match com o título
As Noivas dos Deuses Sanguinários. Ele reduziu o ritual de iniciação de candomblé a um banho de sangue, porque os orixás, cruzados na linha de Drácula, necessitavam. Henrique Clouseau vai publicar na Paris Match, que era uma revista de grande repercussão na França daquele momento, a matéria com esse título, As Noivas dos Deuses Sanguinários. Isso causou muito impacto, porque a França, em especial, estava muito interessada em exotizar os povos colonizados. Não é à toa que eles têm até hoje em dia o Museu do Homem, que é um museu onde tem povos não brancos colocados na condição de nossa fraude ótica, enfim. E como isso chamou muita atenção no exterior, a revista O Cruzeiro, que foi até 1980 o maior semanário já publicado no Brasil, encomendou do fotojornalista José Medeiros uma matéria parecida. José Medeiros vem para Salvador, tem acesso a um terreiro de candomblé que não existe mais, eu não vou divulgar o nome da mãe de santo, não cabe, e ele faz exatamente o mesmo processo, com a diferença, ele não foi iniciado. Ele bancou um barco fotografado do barco de iniciação, e essas fotos foram publicadas na revista O Cruzeiro. Enfim, adora a valentia virtual. Essa matéria foi... Enfim. Eu sugiro que a gente... Vocês acabaram de receber um exemplo prático do que é o pensamento colonizado. É sobre isso. Então, a matéria ela é publicada na revista Paris Match, ou na revista O Cruzeiro, e tem um impacto nessa comunidade terreiro, né? Esse terreiro sofre sanções. Gente, a gente está bloqueando e removendo, mas são muitos. Peço desculpas ao Babá mais uma vez, são muitos. A gente vai um por um. Fique tranquila, Preta. Não é assim, ninguém se abale, ninguém se estresse, ninguém se aborreça, porque esse é o lugar tem a cara para bater, literalmente. Os que não podem ficar brincando aí e mantendo seu comportamento colonizado. Isso não vai tirar a gente do conceito do encontro. Inclusive, lembrá-los que a internet não é terra de ninguém e este programa está sendo gravado e a gente vai encaminhar juridicamente e criminalmente para que vocês respondam pelo que vocês estão fazendo. É importantíssimo deixar isso marcado. Enfim, a revista Cruzeiro, a revista é publicada aqui, isso tem muito impacto. Galera, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mandar... Pessoal, vou pedir só um minuto a vocês, Renan já está voltando e a gente conseguiu, eu acredito, que bloquear todos. Libere o som dele, que está desativado. Pronto, Renan já voltou, gente. É que além de um ataque com muitas pessoas, ainda várias pessoas estavam... Renan, você já está aí? Estou aqui. Pronto, Renan já voltou e a gente vai conseguir finalizar, e que bom que está tudo gravado, né? Que bom que está tudo gravado. Pronto, aí só eu que posso finalizar aqui, minha irmã? Finalizar como? A live. Não, a gente pode encerrar, mas é bom a gente concluir, né? Vamos dar um retorno aí ao pessoal, é o seguinte, porque foi inesperado. Quem tiver interesse aí, de verdade, que não for para, né, da galera do ataque aí, entre em contato com a gente, né, porque conseguiu o link aí com o pessoal, que a gente vai mandar um link novo, certo? No WhatsApp aí de todo mundo que tem contato da gente. Então, só para finalizar mesmo a live, para a gente não precisar passar por isso de novo, tá certo? Eu acho que a gente conseguiu, Renan, bloquear todo mundo. Eu acho que sim, acho que a gente pode continuar nesse link. Eu já olhei aqui, aparentemente não tem ninguém de fora, das pessoas que não estavam lá logo desde o início. Então, acho que a gente consegue continuar aqui por esse link mesmo. Certo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar o celular aqui para o Babá. Eu já vou, assim, finalizar aqui a minha fala, né? E vou entregar ele para ele se despedir, né? Eu estou muito feliz, de verdade, principalmente com o que aconteceu no final. Eu achei, assim, providencial, né? Algumas pessoas podem estar incomodadas, com raiva. Eu acho, assim, realmente magnânimo, né? Tendo em vista tudo que a gente falou aqui hoje, né?
e ter esse desfecho de uma forma tão clara, né? Ou seja, é basicamente inquestionável, né? Determinadas levantes que a gente trouxe aqui, essa questão sobre a colonialidade e que ela é uma realidade, que não é algo que a gente viveu no passado, é uma herança real que está aqui, está acontecendo, né? Então eu achei isso extremamente importante, né? Exatamente, exemplo prático, né, Fábio? E é isso, eu estou muito feliz com o conteúdo da live, estou muito feliz que o Babá tenha vindo para cá e com esse projeto. Esse erro, obviamente, não vai acontecer novamente, né? Então a gente vai providenciar uma estrutura para que a gente não possa ser atacado, né? Mas, gente, muito obrigado por estarem aqui hoje, nesse domingo, nessas 2 horas conosco, né? Pensando candomblé, pensando sociedade, pensando ser humano, né? Que o objetivo desse projeto é esse. Eu acho que o Babá ele veio trazer isso de uma forma muito importante na realidade, principalmente de quem é de religião de matriz africana, e eu estendo isso, né, a todos nós que vivemos a sociedade brasileira tal como ela é posta, porque precisamos refletir o nosso lugar nessa sociedade, tá certo? Então, muito obrigado a vocês. Eu vou deixar o Babá aqui para finalizar. Olha eu aqui de novo. Vocês acabaram de receber uma aula prática de colonialismo. É isso, sobre isso, a mente colonizada, a mente adoecida pela violência colonial, e que ela é irracível. Isso é um Adiogum. Isso é um Oriburucu. Vocês viram na prática, vocês acabaram de receber uma lição prática do que o Adjé. O Adjé Matintã, o Ori, que ele... O que é que agregou? Como eu disse, se a pastora tivesse apta, que a maioria deles não está, eu estou aberto ao contraditório, um debate, um estudo para isso. A minha parte acadêmica, porque o religioso ele precede o acadêmico, ela é estruturada justamente para lidar com pessoas como essa. Mas, enfim, vou fechar o raciocínio, porque Renan me perguntou uma coisa que é muito importante. Eu estava dizendo sobre as publicações. José Medeiros publica aqui uma réplica da edição original do Barbara's Match, e que, à época, Pierre Verger, junto com alguns intelectuais aqui da Bahia, condenaram, porque tinha as fotos de iniciação e não sei o quê, que aquilo era um absurdo, que estava violando o sagrado. Ironicamente, em 1980, Pierre Verger faz exatamente a mesma coisa, com um agravante. Ele pega uma série de arquétipos universalistas, eurocentrados, a partir do arquétipo grego, ou seja, do modelo helênico da mitologia grega, e enquadra o orixá dentro desse processo. Então, Oxum é reduzido à figura de Afrodite, Xangô, Ogum é Ares, Xangô é Zeus. Só que esses arquétipos universais, não existe arquétipo universal. Eu estou dizendo aqui desde o começo para vocês que o Ori ele é individual, ele é construído a partir dessa relação dualógica, dialógica e na alteridade. Então, nós somos o fruto do espaço onde a gente está dentro, né, da educação que a gente recebe e de tudo que vai agregando. Inclusive, o orixá também traz. Agora, nós não somos uma página em branco que é uma xerox do orixá. O que acontece é que quando o Verger vai reforçar esses estereótipos, e não é incomum em diversas casas de candomblé. Eu já vi esse livro em casa de candomblé, onde a liderança era literalmente analfabeta, mas o livro estava lá. E de muitas vezes a gente correr para abraçar esse arquétipo. Então, toda mulher de Oxum, toda mulher de Inhansã é barraqueira, é descompensada, é desequilibrada, e tudo ela faz um escândalo, tudo ela dá um show. A mulher de Oxum é uma vaidosa vulgar que fica na beira do rio 24 horas por dia se olhando no espelho porque ela não tem absolutamente nada melhor para fazer da vida dela, enquanto não passa um homem para ela seduzir. Isso é burro, isso é reducionista. Primeiro, isso reduz a grandiosidade desse sagrado africano. A gente reduzir Oxum, a Yalodê, a dona da feira, a dona do comércio, o poder gerador feminino, a uma mulher sedenta por uma vaidade efêmera, isso é muito pequeno, isso é botar nossas mães ancestrais num lugar muito pequeno e apequenar a gente, apequenar uma mulher que ela é o múltiplo, que ela é o tudo e que ela pode ser tudo o que ela quiser, e é sobre isso que as Iabá nos ensinam. Não existe um modelo de mulher.
entre a cosmopercepção iorubá. Eu posso ser Oiá, eu posso ser Oxum, eu posso ser todas elas juntas e aprender com o exemplo delas juntas, assim como eu vou aprender com Ogum a não ser irracível, assim como eu vou aprender com Xangô que o poder extremo corrompe. O Itan, que Renan pediu para eu contar, vou resumir, a maioria do público no Brasil já ouviu, quando ele pede para Oiá resgatar uma poção que ia permitir a ele ter mais poder, que é o Itan que fala que Xangô vai passar a cuspir fogo, soltar fogo pelos olhos e pela boca, e que no meio do caminho ela, que não era nem otária, pegou um bocadinho para ela sem nem saber o que era, mas disse, pô, se é bom, eu quero minha parte, que eu não sou otária. E quando ele pergunta, você não olhou não, quando ela abre a boca, o fogo sai pela boca, que é o acará, que a gente reproduz no rito, quando Xangô e Oiá comem fogo. O acarajé, a arte de comer o acará, o bolo de fogo, e por isso que não existe acará crente e nem existe bolinho de Jesus. O acará é uma comida votiva de Inhansã, que ela gentilmente cedeu às suas ancestrais no Brasil para que fosse comercializado para manter a subsistência de várias mulheres pretas em diáspora. E aí, Xangô, ele passa a ter o poder do fogo, só que ele fica tomado pelo poder. Era uma monarquia, mas não era uma monarquia nos termos europeus. Havia um sistema de contraponto a esse lugar, que eram os Mobá Xangô, 12 ministros, se é que a gente pode chamar assim. Xangô fica inebriado pelo poder. E as pessoas deixam de respeitá-lo e passam a temê-lo. Quando o povo passou a temer Xangô, os Mobá viram para ele e falaram, irmão, está na hora de você se retirar da existência. Não é só se retirar do poder, não é só se retirar da governança, é se retirar da existência, porque você se perdeu na sua jornada. Não é o poder pelo poder. E aí Xangô comete suicídio, ritual também que a gente reproduz no Candomblé de tradição queto, numa sequência de cantigas onde a gente vai falar, né? Ainá, obacuçu, araê, ainá, obacuçu, araê, ainá. Ele não morreu, o corpo dele virou fogo. O rei de Coçô, o senhor de Coçô não está morto, porque a morte do corpo físico não era o fim da existência, era um fim de um ciclo. E isso diz muito sobre poder, sobre como a gente lida com poder. Foi a base do que a gente falou sobre aqui hoje. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência. A Exu, e aí sim, Exu, que é o senhor da contradição, fez para que todo mundo que está aqui visse que o que eu estou falando não é palavra ao vento. Esse é o poder do colonialismo, um poder que a gente não pode permitir que continue se estendendo. Dizer-se antirracista não é só publicar hashtag em rede social, é ter um comportamento antirracista que exige todos os dias que cada um de nós reflita se é contrário ou se contribui para o racismo. Quando a gente faz a piadinha sobre a pretitude, quando a gente quer negar o racismo, inclusive no Candomblé, nós reproduzimos, sim, uma série de comportamentos que são coloniais, que são colonizados e que nos prestam um desserviço, um desfavor e nos afastam dessa ancestralidade, desse pensar, que é um pensar que pode parecer, eu passei o tempo inteiro falando sobre o Uri, sobre o eu, sobre o eu, sobre o eu, mas não é um eu hedonista, não é um eu egoísta, é um eu que me melhoro para, consequentemente, estar melhor para o outro. Então, isso é sobreviver em comunidades, isso é sobreviver comunalmente, é sobre querer um mundo melhor, pensar um mundo melhor, pensar mundos possíveis. E isso é sobre saúde mental. Então, assim, não deixem que ninguém estabeleça que você é de Inhansã e só tenha, porque ninguém fala dos aspectos positivos, só fala dos aspectos ruins. Ou então o aspecto ruim vem antes. A filha de Iemanjá é fofoqueira. Como assim? O que é que tem de bom? A pessoa é fofoqueira, é só fofoqueira, e a única coisa que ela faz da vida dela é fofoca. E se ela é fofoqueira, ela tem que entender que o lugar do espaço do terreiro não é o espaço da fofoca. E que no mundo lá fora também não é o espaço da fofoca, que isso não é positivo. E não a gente estabelecer como se isso fosse impresso pelo orixá e, principalmente, não positivar
esses arquétipos, que é lógico, eu não estou dizendo que foi Pierre Verger que os criou, ele sistematizou e botou dentro da caixa do que ele podia aquilo que ele não tinha capacidade de compreender. Agradeço a vocês por acompanhar até aqui. O Ganja Sanan, que é um parceiro de longa data, disse que eu estou famoso, né, que para sofrer ataque virtual a pessoa tem que estar com alguma fama. Será que agora eu vou virar afroblogueirinha? Eu acho que o momento é esse. Enquanto não é, agradeço mesmo, né, agradeço mais uma vez essa comunidade por ter me recebido, por estar aqui partilhando essa manhã de domingo. Desculpem a prepotência, aí sim é uma coisa que eu trago para a minha vida inspirada na família de Xangô, e não que Xangô impôs para mim. É muito fácil a gente confundir pretitude com arrogância, né? Então eu não tenho problema que a branquitude diga que eu sou um preto arrogante, eu prefiro que ela me chame de arrogante do que me chamar de subserviente. E é sobre isso. Bom domingo a todos, que o Ori de vocês honre cada um de vocês e faça vocês cada vez maior. E que aí sim, esse orixá contribua, que seja o esteio, que seja o caminho, que seja a revolução, que seja... Evolução não, que evolução é uma palavra racista, quando a gente se refere a seres humanos, mas que nos melhore, que nos prepare para um mundo mais diverso, para um mundo mais plural, para um mundo mais bonito, porque a gente está vivendo um mundo muito feio. Muito obrigado a todos vocês pela presença, meus respeitos a todas, todos, velhos, novos, seres humanos que me fizeram da minha mãe domingo um pouquinho melhor e que eu saio daqui um pouco melhor, apesar da aula de colonialidade que a gente recebeu ao finalzinho. Abraço a todo mundo. Obrigado. Gente, é isso, né? Vai ficar gravado aí. As medidas vão ser tomadas e até mês que vem. Vou deixar minha irmã finalizar aí. E é isso. Obrigado a todos. Pronto, vou dar uma palavrinha aqui rapidinho. Só um esclarecimento: nós não fechamos a sala. E eu não acho que essa seja a conduta mais adequada, eu acho que a gente não deve fechar a sala, que nós criamos para ter um diálogo maravilhoso desse, para beber dessa fonte maravilhosa como nós bebemos. A sala é nossa, o espaço é o nosso direito. Então, assim, dentro desse pensamento que nós não saímos correndo e fechamos a sala, e sim bloqueamos todas as pessoas que tentaram atrapalhar esse nosso momento. Então, foi por isso, só para esclarecer as pessoas, porque que a gente não fechou a sala, porque é o nosso espaço, é o nosso direito, e a gente tem que lutar por esse espaço, por esse direito, e está tudo gravado, e a gente vai aí recorrer, e claro, sim, buscar meios e medidas para que isso não volte a acontecer. Então, dando esse apoio a Renan, porque ele é o idealizador do projeto, ele que trouxe tudo isso para a gente, mas aqui, nesse apoio administrativo, eu digo a vocês que o que for possível a gente vai fazer, mas que sim, estamos suscetíveis para que isso aconteça, mas a gente vai aí bloqueando e impondo o nosso espaço. Muito obrigada a todos, e mais uma vez, desculpa, mas foge ao nosso controle um acontecimento desse. Bom dia, bom domingo a todos.